Hoje, vamos explorar um tema fascinante e desmascarar algumas das mentiras históricas que todos acreditamos por tanto tempo. Vamos falar sobre a verdadeira origem dos portugueses. Você sabia que os portugueses não são descendentes dos lusitanos? Na realidade, somos descendentes dos estrímios, o primeiro povo nativo da região que hoje conhecemos como Portugal. Preparem-se para uma viagem no tempo cheia de descobertas e revelações surpreendentes. Mas antes de começarmos essa viagem, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever em nosso canal. Os lusitanos e a história oficial. Vamos começar pela história, que todos nós aprendemos na escola. Os lusitanos são frequentemente mencionados como os ancestrais dos portugueses. Eles eram uma tribo guerreira, que habitava a região central da Península Ibérica, o que é hoje Portugal e parte da Espanha. Os lusitanos ficaram famosos por sua resistência feroz contra a conquista romana, liderados pelo lendário Viriato. A imagem dos lusitanos como bravos guerreiros tornou-se um símbolo da identidade nacional portuguesa. Mas será que esta é toda a verdade sobre nossas origens? Ao longo dos séculos, a história dos lusitanos foi ensinada em escolas, celebrada em livros e transformada em parte fundamental do orgulho nacional. Porém, novas pesquisas indicam que a nossa herança pode ser ainda mais antiga e diversificada do que imaginamos. A história dos estrímios, o verdadeiro povo nativo desta região, foi gradualmente esquecida ou obscurecida pelos historiadores. Mas quem foram esses estrímios e por que sua história foi deixada de lado? Agora, vamos desvendar o mistério dos estrímios. Os estrímios foram o primeiro povo nativo da região que hoje conhecemos como Portugal. Muito antes da chegada dos lusitanos, eles já habitavam esta terra, vivendo de forma organizada e desenvolvendo sua própria cultura e sociedade. Descobertas arqueológicas recentes têm trazido à tona evidências que sugerem que os estrímios tinham uma presença significativa e bem estabelecida na Península Ibérica. Essas descobertas incluem utensílios, armas e restos de construções que indicam uma sociedade avançada para a sua época. Evidências arqueológicas e históricas. Pesquisadores têm encontrado cada vez mais provas da existência e da influência dos estrímios. Esses achados arqueológicos são cruciais para entendermos melhor as nossas verdadeiras origens. Por exemplo, os restos de cerâmicas e ferramentas de pedra revelam um povo que dominava a agricultura e a metalurgia. Além disso, textos antigos mencionam os estrímios como um povo distinto dos lusitanos. Esses textos, muitas vezes ignorados, estão sendo reavaliados à luz das novas descobertas, ajudando a reescrever a história da região. A conexão perdida. Então, como a conexão com os estrímios foi perdida ao longo do tempo? Há diversas teorias para explicar isso. Uma delas é que com a chegada dos lusitanos e posteriormente dos romanos, a cultura e a identidade dos estrímios foram gradualmente absorvidas e suprimidas. As conquistas e colonizações trouxeram mudanças significativas que apagaram muitos vestígios dos primeiros habitantes. Outra teoria sugere que os estrímios podem ter se integrado aos lusitanos e outros povos celtas da região, resultando em uma fusão de culturas. Isso teria levado a uma nova identidade coletiva, na qual a memória dos estrímios foi diluída. Comparação entre estrímios e lusitanos. Ao compararmos os estrímios com os lusitanos, vemos algumas diferenças e semelhanças notáveis. Os estrímios eram mais focados na agricultura e na construção de aldeias permanentes,
enquanto os lusitanos eram conhecidos por suas habilidades guerreiras e suas incursões contra os romanos. Culturalmente, os estrímios deixaram um legado significativo na arte e na tecnologia da época. Seus conhecimentos foram, em muitos aspectos, incorporados pelos povos que vieram depois, mas a identidade distinta dos estrímios acabou se perdendo ao longo dos séculos. Revelando as mentiras. Agora, vamos desvendar por que o mito dos lusitanos, como os únicos ancestrais dos portugueses, foi perpetuado por tanto tempo. As razões são complexas e muitas vezes ligadas a questões políticas e culturais. Durante a formação do Estado-nação português, a imagem dos lusitanos como guerreiros destemidos serviu para fortalecer o sentimento de identidade nacional e orgulho patriótico. Governos e líderes ao longo dos séculos usaram essa narrativa para unificar o povo e promover um sentimento de continuidade e resistência. Celebrar os lusitanos e figuras como Viriato ajudou a criar uma imagem heróica e inspiradora que poderia ser usada em momentos de crise ou necessidade de coesão social. Entretanto, essa versão da história ignorou outras fontes e textos que mencionavam os estrímios. Muitos desses documentos foram esquecidos ou deliberadamente negligenciados, porque não se encaixavam na narrativa desejada. Apenas recentemente, com novas pesquisas e a reavaliação de evidências arqueológicas, é que estamos redescobrindo a verdadeira diversidade das nossas raízes. Análises detalhadas de textos históricos mostram que os estrímios tinham uma presença significativa e influente na região. Esses documentos estão sendo estudados novamente, lançando nova luz sobre a complexidade e riqueza da história portuguesa. Recapitulando, descobrimos que os portugueses não são apenas descendentes dos lusitanos, mas também dos estrímios, o primeiro povo nativo da região. Esta nova compreensão das nossas raízes nos revela uma história muito mais rica e diversificada do que pensávamos. Conhecer e reconhecer todas as partes da nossa história é crucial para entender quem somos hoje. A verdadeira história dos portugueses é uma tapeçaria de diferentes culturas e influências. Os estrímios, frequentemente esquecidos, desempenharam um papel fundamental na formação das primeiras comunidades na Península Ibérica, influenciando desde práticas agrícolas até estruturas sociais. Ao revisitar nossa história, honramos nossos ancestrais e enriquecemos nosso conhecimento sobre as raízes que moldaram Portugal. Esta nova visão nos convida a valorizar a diversidade de nossa herança cultural e a celebrar a riqueza de nossas origens. A identidade portuguesa é o resultado de uma confluência de povos e culturas, cada uma contribuindo de maneira única para o mosaico que somos hoje. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe e inscreva-se no canal para mais descobertas históricas como a que você acompanhou agora. Até a próxima!